Bom, para dar continuidade, a gente veio falando então dos estágios de leitura, que são 3. Agora nós vamos falar então sobre os estágios de escrita, que são 5, ok? Vou pedir licença para vocês, porque a partir de agora eu vou olhar aqui no meu computador, porque eu tenho algumas informações importantes e alguns detalhes que eu não quero deixar realmente de compartilhar com vocês. E o tio Rafa vai colocar aqui, né, na nossa edição, algumas imagens para que vocês consigam identificar algumas escritas e algumas produções de crianças que se classificam dentro desses estágios que eu vou abordar, ok? Então, o primeiro estágio de escrita, que acredito eu que todos vocês já tenham escutado falar ou já conhecem, é o estágio pré-silábico, né? O nome já está dizendo muito pra gente. No estágio pré-silábico, a criança tem algumas percepções muito específicas sobre os mecanismos, né, e os grafismos que a gente usa para escrever. E aí o fato de ainda enxergar a escrita ou as letras como uma imagem ou como um desenho vai fazer também com que ela faça essa representação da palavra de uma forma muito individual. Então, por exemplo, nesse momento as crianças podem fazer uso de símbolos, elas podem fazer uso de desenhos. Então, de repente, eu posso pedir para a criança escrever a palavra sol e ela pode fazer um desenho de sol, porque tanto a escrita como o desenho para ela tem uma mesma função. Ela não estabelece qualquer tipo de vínculo entre a fala e a escrita, então nem na quantidade de sílabas que aquela palavra tem, muito menos aos sons que aquelas sílabas pode trazer, então os fonemas, né, ela não vai ter essa noção. Detalhe, mesmo conhecendo todas as letras, nesse estágio a criança pode conhecer todas as letras do alfabeto, mas ela não vai estabelecer qualquer vínculo com essa escrita, nem na representação da quantidade silábica e muito menos dos fonemas que compõem estas sílabas. Além disso, essas crianças elas podem estar no estágio do realismo nominal, né? Elas podem se encontrar dentro desse momento do realismo nominal, que é quando a criança atribui as características do objeto à palavra. Então, se eu peço para ela escrever, por exemplo, uma palavra grande, ela vai utilizar grafismos e símbolos bem grandes, talvez tomando inclusive a folha toda, porque eu pedi para ela escrever grande, então ela vai atribuir essa característica grande ao registro. Eu posso pedir para ela escrever pequeno e ela vai fazer a mesma coisa com grafismos muito pequenos. Se eu pedir para ela, por exemplo, me dizer uma palavra que é grande, ela pode dizer para mim que trem é uma palavra grande, porque o trem é muito grande. E se eu pedir de repente uma palavra pequena, ela pode falar que anãozinho é uma palavra pequena, porque o anãozinho é pequeno. Então ela vai sempre atribuir essas características do objeto, da coisa, na própria palavra, ok? Além disso, elas não vão demonstrar, logicamente, estabilidade na escrita das palavras. Então, se eu pedir de repente para ela escrever a palavra casa num determinado momento, ela vai utilizar grafismos específicos, e se eu pedir para ela reproduzir a palavra casa num outro momento, ela vai utilizar outros grafismos, né? Então, para ela, não existe essa regra muito clara de que eu tenho letras e grafismos específicos para representar aquela palavra, e sempre que eu vou pedir para ela fazer uma leitura, ela vai fazer aquela leitura global. Então, ela não vai conseguir estabelecer, né, aquela concepção de que para cada vez que eu abro a minha boca ou para cada sílaba que eu falo, eu vou representar de uma forma, ou para cada palavra que eu vou dizer numa frase, eu também vou representar de uma outra forma. Então, vocês vão ver aqui agora no lado todas as imagens, né, que trazem algumas dessas representações dessas crianças no estágio pré-silábico. Então, para dar continuidade, indo agora para o segundo momento, para o segundo estágio, a gente chega no estágio silábico sem valor sonoro. O nome, novamente, né, já está dizendo pra gente que é silábico, porque agora a criança já tem uma ideia de que todas as palavras têm uma quantidade de sílabas que precisa ser representada. Então, por isso o nome silábico. Mas por que é sem valor? Porque dentro dessas sílabas, a criança não vai atribuir qualquer tipo de valor a estas letras ou a esses caracteres. Então, ela ainda não vai estabelecer uma relação da letra, do grafema,
para o som e para o fonema, certo? Então aqui ela vai, se eu pedir para ela escrever de repente a palavra sapo, ela vai utilizar 2 caracteres, porque a palavra sapo tem 2 sílabas. Se eu pedir para ela de repente escrever a palavra camiseta, ela vai colocar 4 caracteres, porque a palavra camiseta tem 4 sílabas, e por aí vai. Ela já começa a demonstrar um pouco mais de noção da escrita, mas ainda assim não tem estabilidade na escrita dessas palavras, então ela também vai alternar entre esses caracteres na hora de escrever palavras que já foram escritas por ela. Só que aí acontece uma coisa interessante, que é a percepção da criança de que para escrever a gente sempre precisa de um número mínimo de caracteres. Então dificilmente ela vai entender, por exemplo, que o artigo a, o artigo o se configura como uma palavra. Se você pedir para ela fazer o reconhecimento de palavras dentro de uma frase, ela geralmente vai fazer a identificação dos substantivos, dos adjetivos, dos verbos, que são palavras maiores, mas ela não vai conseguir fazer isso, né, esse mesmo reconhecimento, ou atribuir essa mesma importância aos artigos, tá? Porque ela já tem uma ideia de que para se escrever eu preciso de um determinado número mínimo de letras e de caracteres. E aí tem uma outra coisa interessante também, que dentro dessa hipótese, né, ou desse momento, a criança ela já está se deparando, né, e conhecendo talvez grafias diferentes para aquela mesma representação. Então ela pode já estar conhecendo a letra bastão maiúscula, a letra bastão minúscula, a letra cursiva, e aí ela pode utilizar, né, todas essas grafias dentro da construção daquela mesma palavra. Então, como vocês podem ver nas imagens que estão aparecendo aí para vocês, a gente tem alguns exemplos, né, de marcadores e de escritas em que vocês vão conseguir perceber esses momentos, sempre se lembrando que nesse segundo estágio a criança então ela vai ter o reconhecimento da quantidade de sílabas para aquela palavra, mas ela não vai atribuir qualquer tipo de valor dentro dessas sílabas, então ela não vai representar nem as consoantes e nem as vogais. Quando a gente chega no terceiro estágio de escrita, que é o estágio silábico com o valor sonoro, a criança já supera, né, muitos obstáculos, porque na verdade ela também vai fazer a identificação da palavra como uma quantidade de sílabas específicas. Então, se a palavra tem 4 sílabas, então sua escrita também vai ter ali 4 marcadores, né, 4 caracteres, mas agora ela já consegue perceber alguns sons que compõem estas sílabas. E isso significa que ela pode fazer o uso específico das consoantes ou ela vai fazer uso específico das vogais. E detalhe, ela ainda pode utilizar os dois ao mesmo tempo. Ela pode de repente escrever a palavra sapo, fazendo uso do S e do P ou do S, porque são sons que ela conhece. Ela pode utilizar o A, O, porque também são sons que ela conhece, ou ainda ela pode fazer uso de uma consoante, de uma vogal, como por exemplo, para escrever a sílaba sa, ela pode utilizar somente o som S ou a letra S, e para representar a sílaba po, ela pode fazer uso do P ou do P ou ainda do O, ok? Como vocês podem ver, a gente também tem um exemplo aí de uma escrita, de uma produção de uma criança que está dentro desse estágio, para que vocês possam visualizar isso, né, da melhor maneira possível. E aí, quando a gente sai do estágio com valor sonoro, né, silábico com valor sonoro, a gente chega no silábico alfabético, que é quando a criança, ela praticamente consegue escrever a palavra com todos os caracteres necessários, com todas as letras, com todos os sons, mas em algumas situações ela vai se esquecer de determinados fonemas e de determinados caracteres. Então, é aquela escrita quase que perfeita, com quase todas as representações necessárias, mas que a criança vai se esquecer em alguma sílaba de determinadas letras e fonemas, tá? Então, na escrita das frases, você, mesmo não estando ali com a criança no momento da sondagem, você vai conseguir ter uma ideia do que de fato ela quis representar, porque a escrita dela vai estar um pouco mais clara, mesmo que tenha algumas omissões, tá? E alguns acréscimos, algumas manipulações diferentes aí dentro desta escrita. Como vocês podem ver aqui no exemplo, nessa escrita, então, a gente vai ter aí uma formação de uma frase com muito mais clareza, das palavras de uma forma também mais objetiva, tá? Mas ainda assim a gente não tem ali todos os sons sendo representados. Então, a
gente chega no último estágio de escrita, né, que é o estágio alfabético, que é o estágio mais esperado, mais aguardado por todo alfabetizador e por todo educador, que é o momento então em que estas crianças atribuem a estas palavras todos os caracteres e todos os fonemas que são perceptíveis para ela, porque ela já consegue perceber todos eles. Detalhe, nesse momento, quando eu digo que a criança ela faz todas as representações, eu não estou dizendo que ela tem domínio ortográfico, ok? Então ela pode escrever de repente a palavra casa, colocando de repente o C, o A, o Z e o A, ou o K, A, Z, A, mas ela vai utilizar as letras e os grafemas que fazem mais sentido para ela, ou que de repente ela tem mais domínio, tem mais conhecimento, então não necessariamente ela vai atribuir na palavra casa o S, né, porque ela não tem domínio ortográfico ainda. Então eu sempre costumo dizer que o nível alfabético, ele também tem dois momentos, ele tem o alfabético que não tem domínio da ortografia e tem o alfabético que tem domínio da ortografia. Para a gente chegar nesse domínio ortográfico, a gente vai precisar fazer um bombardeio ortográfico, né? Trabalhar muito com o léxico mental para que essas crianças consigam reconhecer essas palavras em diferentes situações e se recordar também dessas palavras em diferentes situações. E quando a gente fala em léxico, a gente está falando de uma memória que é responsável pelo armazenamento destas palavras. Então, se a criança ela vê uma palavra numa única vez e depois ela nunca mais se depara com essa palavra, dificilmente essa palavra vai para esse léxico mental dela. Quanto mais essa criança se depara com esta escrita, mais ela tem chances aí de se recordar, né, em um determinado momento da ortografia correta daquela palavra. Então, por isso que a palavra casa acaba se tornando uma palavra mais frequente e eles acabam conseguindo escrever de fato com um pouco mais de domínio ortográfico, porque eles vêm com muita frequência, diferentemente de escrever a palavra exceção, que além de ter aí questões ortográficas muito específicas, acaba sendo, né, uma palavra menos frequente no vocabulário dessas crianças. Então eu espero que vocês tenham entendido essa diferença dos estágios de leitura para os estágios de escrita, porque quando a gente faz uma sondagem com uma criança que está ali em processo de alfabetização, é extremamente importante, é fundamental que a gente faça, né, essa classificação desses dois momentos, desses dois estágios, tanto de escrita quanto de leitura, e que a gente entenda que toda criança ela vai passar por todos esses estágios. Algumas vão passar tão rapidamente que a gente não vai perceber, enquanto outras vão passar mais lentamente, né, e inclusive vão enfrentar obstáculos para saírem de um estágio e irem para o outro, mas ainda assim elas estão vivenciando todo esse processo de alfabetização.